graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, irmãos. Que manhã maravilhosa, né? Bom, nas últimas semanas, ou até meses, né? Nós temos escutado a respeito de edificação. Temos escutado a respeito da edificação dos muros, a respeito da edificação dos portões da cidade, e nós cremos que todos nós, cada um de nós está envolvido nessa obra. Você foi chamado por Deus a participar dessa edificação. Você não está aqui por acaso, saiba disso. Eu não estou aqui por acaso, nenhum de nós está por acaso no corpo de Cristo. Cada um de nós foi chamado a trabalhar na edificação. E nós queremos participar disso, não é isso? Quem não quer participar da edificação e participar da forma correta, da forma que Deus quer? Eu vou pedir aos irmãos que abram, por favor, suas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo 25:40. Toda vez que uma obra de edificação, uma construção é feita, os irmãos que trabalham com construção civil, eles sabem que existe uma planta. Existe uma planta que vai guiar toda a obra. E será que com a construção de Deus, será que com a edificação de Deus é diferente? Vamos ver Êxodo 20:40, se na construção de Deus tem uma planta a qual devamos seguir? Êxodo 25:40 diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja, por favor, também Hebreus 8:5. Hebreus 8:5. Será que a edificação de Deus segue uma planta ou é feita de qualquer jeito? Hebreus 8:5 diz: todos acharam? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Olha, irmãos, a obra de Deus segue uma planta. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Existe um modelo ao qual nós devamos seguir. Nós ouvimos falar de edificação há várias semanas. Ótimo, irmão. Bênção de Deus, o que nossos irmãos têm falado para nós, através do o Espírito Santo usando nossos irmãos. Mas é preciso que façamos a obra de Deus de acordo com a planta que o Senhor nos forneceu. Vamos orar? Vamos orar um pouco, irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus, seja conosco nessa manhã. Dá humildade àquele que fala, Senhor Deus. E ajuda também aqueles que escutam. Ó Deus, Tu sabe quão fraco é o vaso que fala. Por isso nós te suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor venha agora ao nosso auxílio e nos ajude nessa manhã. Que a Tua palavra seja falada, não a minha, Senhor Deus. Que o Senhor possa fluir nessa manhã e fazer aqui a Tua vontade. Sinta-se à vontade, Senhor, entre nós. Tenha misericórdia de nós nessa manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós procuramos, então, durante o serviço de edificação, na obra de edificação, na construção, seguir
essa planta. Mas, irmãos, por incrível que pareça, muitos de nós não conseguimos seguir o modelo. Fomos chamados por Cristo, fomos convocados pelo Senhor para trabalhar na edificação, mas, infelizmente, muitos irmãos não conseguem acompanhar a planta que foi prescrita do alto. E como é que nós podemos fazer para seguir a planta? É preciso que nós saibamos também, irmãos, o seguinte: apesar da Bíblia falar da edificação de Jerusalém, a Bíblia fala da edificação das portas, dos muros, tudo isso com um significado espiritual, a Bíblia fala também a respeito de uma outra obra de edificação. É uma obra de edificação que corre paralela à obra de Deus. E interessante que nós talvez não gostaríamos nem de ouvir falar sobre isso. Nós não gostaríamos de, talvez, escutar de que exista uma obra de edificação oposta à de Deus e que é também uma cidade. Jerusalém é uma cidade que foi reconstruída depois da destruição dos babilônios. Quando os judeus voltaram de Babilônia, a cidade passou a ser reedificada. Mas existe uma outra cidade que está sendo edificada também com propósitos malignos. E interessante, a Bíblia fala sobre essa edificação. E, infelizmente, alguns dos nossos irmãos estão participando dessa obra de edificação. Infelizmente. Por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias no capítulo 11 de Gênesis. Veja como começou essa obra de edificação maligna, oposta à edificação de Jerusalém. É uma obra de edificação que não obedece os desígnios de Deus, ocorre contra a vontade do Senhor. Gênesis, capítulo 11, vamos ver do verso 1 em diante, como começou essa obra de edificação, e que cidade é essa que está sendo edificada em oposição a Deus. 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é o que principiam agora a fazer. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa cidade começou a ser construída logo após o dilúvio, com propósitos malignos, oposta à vontade de Deus, de que era que a humanidade se espalhasse por toda a terra. Assim que terminou o dilúvio, Deus disse à família de Noé: se espalhem por todo o planeta, por todos os continentes. Mas só que esse grupo aqui, essa parte da humanidade, decidiu, sob a liderança de um homem chamado Nimrod: não,
Nós não vamos nos espalhar, vamos ficar aqui nessa planície e vamos construir uma cidade. E é interessante, irmãos, que repare só no verso 3, que olha o material que foi usado para construir essa cidade. Disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos. Irmão, você se lembra que você é chamado no Velho Testamento, no Novo Testamento, de pedra viva? Nós não somos pedras vivas? Amém? Somos pedras vivas. Mas repare que na edificação oposta de Deus também tem pedra, tijolos. É uma edificação que ocorre contra a vontade do Senhor, mas lá também tem pedras, tijolos. Reparou a simulação? Perceberam que há uma simulação aí? E correndo um pouco mais à frente, olha o que é que diz o verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quando há uma edificação contra a vontade do Senhor, os irmãos já repararam que há uma preocupação em exaltar um nome, em tornar destacado um nome? Já perceberam isso? Interessante que aqueles que querem edificar de acordo com a vontade de Deus, eles só querem um nome, o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus é que deve ser exaltado. Então, quando alguém pergunta assim, onde você frequenta, como é o nome da igreja, como é o nome? Lá não temos nome. Não tem nome? Não, a gente não tem nome. Como é então? Não, nós nos reunimos apenas em nome de Jesus. Mas não tem nome. O nome onde não tem o nome? Não, só o nome de Jesus. A preocupação é só o nome do Senhor. E os irmãos repararam aqui que uma edificação feita contrária à vontade do Senhor, ela tem essa preocupação em ter um nome. E na construção civil isso acontece também. Quando está sendo construído um edifício, se pergunta: qual vai ser o nome desse prédio aí? Aí a direção da obra diz assim: aqui vai ser Mansão Alphaville, Moradas da Praia, Condomínio Moradas do Atlântico, Edifício Mirante do Atlântico, né, que nós temos aqui perto. Reparou que tem um nome? Condomínio Imbuiville, Condomínio Le Parc, como tem na paralela. Então, sempre que se faz uma obra, se coloca um nome. Você conhece algum prédio que não tenha nome? Se você for chamado por uma pessoa para ir para um edifício, visitar alguém, me diga o nome do edifício, por favor. Então, tem que ter um nome. E eles fizeram a mesma coisa aqui. Colocaram um nome célebre para eles. Mas na obra de edificação de Cristo, o único nome pelo qual nós queremos ser conhecidos é o nome de Jesus. Batista é um nome, mas eu não quero ser conhecido por esse nome. Eu quero ser conhecido pelo nome de Jesus. Com todo respeito aos irmãos que congregam em congregações batistas. Assembleia, amém, respeitamos os irmãos que reúnem lá, mas eu quero ser conhecido apenas pelo nome de Jesus. Igreja reformada, luterana, como tem ali no Garcia, com todo respeito aos irmãos que reúnem na igreja luterana, mas eu não quero ser conhecido pelo nome de Lutero, quero ser conhecido pelo nome de Jesus. Queremos ser conhecidos assim. Nós respeitamos nossos irmãos, são nossos irmãos em Cristo, mas na obra de edificação de Deus, o nome tem que ser o dele, é o dono da obra, então o nome é o dele, não é um nome qualquer que a gente escolhe. Igreja Flores do Campo,
As flores do campo são a obra de Deus, mas nós queremos ser conhecidos pelo nome de Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que na obra de edificação também tem, repare só, veja aí no verso 6, olha uma característica que toda obra de edificação tem que ter, e essa obra de edificação oposta ao Senhor também tem. Verso 6 de Gênesis 11. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Havia unidade. Reparou que na obra de edificação oposta à vontade de Deus, também tem um tipo de unidade. Eis que o povo é um. E essa unidade aqui não era unidade em torno de Cristo, não era unidade em torno do Senhor, mas havia uma unidade. Então, apesar de ser uma obra com propósitos opostos ao de Deus, havia uma unidade simulada. Eu não sei se entre eles, os construtores da obra, eles diziam: somos um. Não sei. Mas aqui está dizendo que havia unidade. Então, repare, na obra de edificação oposta à de Deus, tem algumas características que parecem que são do Senhor, mas na verdade não são. E essa cidade teve um nome, conforme se diz lá no verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Logo depois, esse nome Babel sofreu uma flexão e tornou-se o nome que todo mundo conhece hoje: Babilônia. Bom, mas o que interessa para nós é saber o seguinte: eu não quero saber de construção oposta à obra de Deus. Só que tem um problema. Tem irmãos nossos que estão lá. E aí que está o grande problema. Por que nossos irmãos em Cristo estão lá? Onde é que diz na Bíblia que tem irmãos nossos em Babilônia? Irmãos, essa cidade não existe mais. Se você procurar no mapa mundi, no mapa do globo terrestre, o local onde se situava a Babilônia é no atual Iraque. E você não vai encontrar mais essa cidade. Essa cidade não existe mais, está em ruínas, acabou, cumprindo profecias bíblicas que afirmavam que essa cidade seria destruída. Aí quando você chega lá no Apocalipse, no capítulo 18, olha o que é que diz. No capítulo 18, no verso 4, nós sabemos que o Apocalipse fala de coisas que são futuras, coisas que vão se cumprir. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, preso na ilha de Patmos, a cidade de Babilônia ainda existia. Mas repare só no verso 4 de Apocalipse, ó. Apocalipse 18:4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Povo meu? Irmãos, tem povo de Deus em Babilônia. Perceberam? Retirai-vos dela, povo meu. Infelizmente, irmãos, tem irmãos nossos que estão nessa cidade. Um cuidado que cada um de nós tem que tomar é em como estamos trabalhando na edificação. Por que esses nossos irmãos foram para lá? Por que eles estão lá? Eu creio, irmãos, que isso acontece porque o modelo que foi mostrado no monte, a planta, não foi seguida. Se nós estamos participando de uma obra de edificação e que tem algum problema,
é porque provavelmente, ou com certeza, não foi seguida a planta. E nós temos toda a boa vontade do mundo de fazer as coisas certas. Ninguém quer errar. Todo mundo quer participar na edificação de uma forma correta. Aqueles que já foram chamados, que estão aqui, todos nós somos cooperadores dessa obra. Como diz a nossa irmã Solange, né? Sempre que eu encontro com a irmã Solange, ela me diz, cooperador. Nós somos cooperadores de Deus. Amém? Todos estamos cooperando. E nessa obra, cooperando com o Senhor, nós temos que seguir a planta. Quando a planta não é seguida, ocorre muito provavelmente uma situação que pode nos levar para uma situação espiritual chamada Babilônia. Vamos ver, irmãos, como é que nós podemos evitar isso? Será que é com a nossa força? Será que é com o nosso poder? Como é que nós podemos evitar fazer as coisas de uma forma diferente do que a planta está dizendo? Todos nós queremos seguir o modelo correto, não é isso? Vejam só, aqui no Velho Testamento tem uma sombra aqui no Velho Testamento de uma obra também. Claro, não era uma obra de construção, mas serve de sombra para nós que queremos participar da obra de edificação. Veja no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, que todo o povo de Israel estava participando de um trabalho, de uma obra. E todos estavam bem intencionados, a começar por Davi. Davi foi o primeiro que estava bem intencionado em trabalhar nesse projeto aqui. Abra no livro de 1 de Crônicas, no capítulo 13, e vamos ver que não só o rei Davi, como todo o povo estava empenhado nesse serviço. Então, quando nós nos empenhamos no serviço, nós queremos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Amém? E na obra de edificação, alguém quer errar? Não. Na obra de edificação, de construção, você quer fazer alguma coisa fora do lugar? Não. Todo mundo quer trabalhar para que tudo seja certo. Repare, olha como começou. 1 de Crônicas 13:1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Olha, Davi não tentou fazer sozinho, ele consultou os irmãos. Então, é bom quando a gente faz uma obra de edificação, consultar os outros. Não tentar fazer sozinho, não é? Tomar conselho. Olha o que ele disse. E disse a toda a congregação de Israel, Davi, se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor, ó, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Qual o objetivo? Verso 3: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então Davi consultou os seus irmãos, consultou os chefes de 100, os chefes de 1000, os príncipes, os levitas. Repare que foi mandada uma ordem a todas as cidades de Israel. E no final, todo mundo concordou em fazer o quê? Retirar a arca de uma cidade e colocar em outra cidade. Então, havia um trabalho ali. Isso é sombra para nós. Reparem, havia um trabalho ali. Havia uma obra. E pense que você também está participando. Olha o verso 5. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sió, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então, Davi, com todo o Israel, ó, não foi sozinho, subiu a Baala
isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Olha o verso 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Interessante que aqui diz que era um carro novo. Então, os pregos que prendiam o carro, as rodas, a madeira, estava tudo novinho em folha. Imagine, conduzir a arca do Senhor de uma cidade para outra num carro novo, não vai usar um carro velho. Havia risco desse carro ter defeito? Claro que não, carro novo. Então, todo mundo participou, todo o povo estava envolvido. Olha a sombra que tem aqui para nós. Todo mundo envolvido nessa obra, todo mundo concordou, só que faltou uma coisa, irmão, e a gente vai saber daqui a pouco o que foi que faltou. Olhe só o verso 7. Verso 8, perdão. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Então, até os irmãos do louvor também estavam participando. Toda a congregação de Israel, todo mundo participando. Exemplo para nós, isso aqui, veja só. Só que no verso 9, alguma coisa aconteceu, irmão, no trabalho que todo mundo concordou em fazer. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. 10. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Verso 11. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Irmãos, quando a gente faz uma coisa e a vontade de Deus não é levada em consideração, tem cheiro de morte. Se a gente faz alguma coisa para o Senhor, ainda que todo mundo esteja concordando, ainda que todos deem amém, ainda que todo mundo concorde em fazer uma determinada obra, um serviço, se a vontade de Deus não for levada em consideração, vai ter cheiro de morte. E sabe o que foi que faltou aqui, irmãos? À congregação de Israel, ao rei Davi, aos levitas, aos chefes de 100, aos chefes de 1000, aos capitães, sabe o que foi que faltou? Considerar a palavra. Na palavra de Deus, no Velho Testamento, lá, quando Moisés estava escrevendo, foi dito: a arca só poderia ser conduzida no ombro de homens, e não de quaisquer homens. Tinha que ser homens da tribo de Levi, da família de Coate. Só os coatitas poderiam carregar a arca. Estava lá na lei de Moisés. Eles não lembraram disso. Por esquecer esse detalhe, por não levar em consideração esse detalhe, a obra foi prejudicada. Então, ainda que esteja todo mundo dando amém, ainda que esteja todo mundo dando aleluia, alguém tem que lembrar. Qualquer irmão, em qualquer obra que nós estivermos fazendo, qualquer irmão,
Se estamos fazendo alguma coisa, irmão, e você sentiu que tem alguma coisa na palavra que precisa ser lembrada, vá aos irmãos, fale. Vá à liderança. Se os irmãos da liderança talvez não tenham, vá aos irmãos, converse, irmãos. Eu estou achando isso assim, assim. Por quê, irmão? Porque na palavra está escrito assim, assim. Aí os irmãos, poxa, vamos considerar isso em oração. Vamos ver. Então, os irmãos já repararam que Deus tem um compromisso com os princípios dele? Reparou que na obra de edificação você não pode fazer de qualquer maneira? Reparou que na obra de edificação a gente não pode fazer de qualquer jeito? Se nós estamos em Jerusalém, trabalhando na edificação, se você foi chamado como cooperador, nós somos chamados como cooperadores, nós temos que trabalhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Tem uma planta para seguir, você não pode fazer de qualquer jeito. Se esses vidros estão colocados aqui, é porque na planta, no desenho original da obra, o arquiteto quis que fosse aqui. Se essas toras de ferro estão colocadas aqui, elas têm um propósito, que é de sustentação, e o arquiteto, quando desenhou a planta, ele imaginou que ele queria que essas toras de ferro estivessem aqui. Essas barras de ferro têm um objetivo. Então, se o dono da obra, figurativamente falando, ele quer desse jeito, nós temos que fazer assim. Se nós não fazemos dessa forma, irmão, há cheiro de morte. Por mais bem intencionados que nós estejamos, por mais aleluia que a gente dê, glória a Deus, amém, sim, irmãos, mas considere a palavra. Pode haver, de alguma maneira, algum esquecimento. E nós podemos ajudar todo o corpo, podemos contribuir para todo o corpo, se nós fizermos isso. E principalmente, uma coisa que a gente observou aqui, que eu pude observar aqui também, irmãos, foi o seguinte: usar, errou? Errou. Ele não deveria ter tocado na arca. Amém. Mas o erro foi só dele? Não. O erro também foi da liderança. Quando eles decidiram colocar a arca num carro de boi, ali começou a falha. Ali começou o erro. Então, um erro gerou outro. O que começa errado, termina errado. Os estudantes, quem está na escola, e talvez já tenha chegado ao ensino médio, sabe o que é equação. Em equação, lá de cima, você tem que começar com o sinal correto. Se você colocar o sinal de menos, não é isso, Iago? No lugar de um sinal de mais, o que é que vai acontecer com o restante da equação? Lá embaixo vai dar errado. Não existe forma de você começar uma equação com o sinal errado e no final o resultado dá certo. Aqui, repare, né? Aconteceu a mesma coisa. Começou o erro como? Colocando a arca num carro de bois. Lá na frente, o Senhor, que tem compromisso com os princípios dele, ele não considerou a alegria, o Senhor não considerou os cânticos, o Senhor não considerou a alegria, estava todo mundo alegre. O Senhor, ele teve compromisso com a palavra dele. E na obra de edificação, irmãos, vai ser assim. Tudo que nós fizermos, tudo que nós nos empenharmos, pode ter certeza, Deus, ele vai cumprir a vontade dele. Ele poderá sim ter misericórdia de nós. E terá. Ele tem misericórdia de nós. Mas poderá haver morte. Mas não estamos colocando em morte física. O que teve de morte aqui, o serviço não foi feito. Davi ficou triste e a arca foi levada para a cidade de Davi? Não. O que ocorre, irmãos, é que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Estamos agora na era da graça e todos nós não estamos mais naquele regime onde, quando alguém adulterava, uma mulher ou um homem adulterava, era apedrejado,
Nós não estamos nesse regime quando alguém roubava, né, quando alguém blasfemava a Deus, enfim. O regime da lei terminou. Nós agora estamos na graça. Mas será que agora que nós estamos salvos, nós temos que seguir o modelo conforme foi mostrado no monte? Será que agora que nós já fomos chamados, nós temos que fazer as coisas do modo de Deus? Sim, nós temos que fazer. Mas nós somos salvos por seguir o modelo certinho? Não. Então, por exemplo, o batismo não faz parte da doutrina dos apóstolos? Nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos, amém? Temos que seguir. Mas nós somos salvos por seguir certinho? Não. Então, por exemplo, o ladrão na cruz, ele foi batizado? Ele se batizou? Não. Mas foi salvo? Foi salvo. Então, seguir certinho o modelo é o que vai trazer a salvação? Não, irmãos. O que traz a salvação para cada um de nós é o sangue de Cristo vertido na cruz. Não é por obras que nós seremos salvos. Nós não somos salvos por seguir certinho um modelo. Bom, então o irmão diz assim, bom, já que eu não sou salvo por obras ou por seguir certinho um modelo, então eu posso fazer a edificação, trabalhar na edificação como eu quiser. Pode ser assim? Não. O que vai haver se nós não seguirmos o modelo? Vai haver um cheiro de morte. Vamos ver isso no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 11, por favor. Já tem água. No capítulo 11 de 1 de Coríntios, vamos ver uma recomendação dos apóstolos. Recomendação. Veja só. 11:7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então veja, numa reunião da igreja, homem pode estar com a cabeça coberta? Homem pode estar de boné? Não. Você quer seguir isso aqui? Sim. Varão, você que é homem, que está no corpo de Cristo, vamos seguir isso? Vamos seguir. Então o homem, ele não pode se apresentar na assembleia, em qualquer assembleia cristã, qualquer reunião cristã, ainda que esteja só 2 ou 3 pessoas reunidos ali em nome de Jesus, ou seja, que o objetivo seja adorar o Senhor, não seja para falar de assuntos comerciais, não seja para falar de assuntos de trabalho. Se uma reunião for em nome de Jesus, para tratar dos interesses de Cristo, e tiver só 3 irmãos, e algum irmão for orar, os irmãos forem falar alguma coisa, os homens têm que estar com a cabeça descoberta. O que é isso? Isso é seguir a doutrina dos apóstolos. Isso é fazer as coisas conforme o modelo mostrado no monte. Isso é seguir a planta. Se um irmão, ele chega numa assembleia cristã, ele chega num local em que está reunido os irmãos, está reunido pessoas, e ele resolve, não, vou botar o meu boné aqui. Ele bota o bonezinho nele e está lá orando, louvando a Deus, e talvez até no meio da assembleia faça uma oração. Ele está infringindo uma recomendação apostólica. Ele está infringindo a doutrina dos apóstolos, e isso vai ter cheiro de morte. Agora, é só os homens que Deus tem uma recomendação na assembleia? Não. Tem uma recomendação também para as irmãs. Verso 10. Não, verso 10 não. É verso 8, repare. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Então, repare. É
uma coisa simples que Deus está pedindo a você. Eu já assisti cultos pela televisão, eu já vi cultos, pregadores pregarem de boné, especialmente em algumas igrejas ou, enfim, assembleias, que os irmãos são mais relaxados, os irmãos vão, né? Tem algumas reuniões, alguns irmãos que são mais relaxados, né? Mas o que é a recomendação aqui? É que as mulheres tragam um véu. Você quer fazer as coisas do modo de Deus ou quer fazer as coisas do seu modo na edificação? No trabalho de edificação em que você está participando, varão ou varoa, você quer fazer as coisas conforme o modelo mostrado no monte? Ou você quer fazer de sua maneira? Se você faz as coisas da sua maneira e diz assim, bom, eu não vou considerar isso aqui. Isso aqui é cultural. Eu já ouvi falar isso. Isso aqui é cultural, isso aqui, é daquela época. É porque na igreja de Corinto tinha as mulheres que eram que falavam demais, ou então tinha ali umas prostitutas na cidade que se vestiam de assim, assim, assim. Então, por isso, para poder destacar, Paulo disse para aquela igreja de Corinto que as mulheres tinham que usar um véu. Irmãos, tem uma questãozinha aqui que a gente tem que prestar muita atenção quando se fala que isso aqui é cultural. Quando se fala que os homens têm que estar com a cabeça descoberta, não é cultural, é ordem de Deus. E quando se fala que as mulheres devem estar com a cabeça coberta, não é cultura da época. Sabe por quê? Volte para o verso 10. Portanto, 1 Coríntios 11, 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Irmãos, quantas igrejas existiam naquela época, no primeiro século? Nós não sabemos. Acreditamos que, por todo o Império Romano, existiam milhares de igrejas. Corinto, Filadélfia, Esmirna, a de Roma, a igreja de Jerusalém, as igrejas da Galácia, enfim, tantas igrejas são citadas na Bíblia, né? Colossos, Tessalonicenses, Filipos. Os irmãos acham que os anjos estavam preocupados só com as mulheres de Corinto? Ou com os homens de Corinto? Se eles estavam com a cabeça coberta ou não? Tem lógica isso? Por que os anjos iam só se fixar em Corinto com relação a essa ordenança aqui? Os anjos estão prestando atenção aos homens e às mulheres em todas as assembleias cristãs, em todas as eras, em todas as épocas. Os anjos estão prestando atenção. Então, se em qualquer assembleia cristã reunida, qualquer reunião em nome de Jesus, os anjos estão prestando atenção às mulheres e aos homens. E além dos anjos, nós sabemos também que potestades, inimigas de Deus, aquelas que estão trabalhando na edificação oposta à edificação de Babilônia, também estão prestando atenção. Com que objetivo? Com o objetivo de acusar os irmãos dia e noite perante a face do nosso Deus. Então, o ideal é que nós trabalhemos na edificação da forma como Deus quer, da maneira como Deus prescreve. A salvação é por causa disso? Não. Nós não somos salvos por seguir regras. Então, aqueles irmãos que ainda não entenderam isso nas Escrituras, amém, irmãos, nós respeitamos. Tem muitos irmãos que leem essas passagens aqui e dizem, não, irmão, eu não estou vendo isso aqui. Bom, amém. Mas se você não consegue enxergar na Escritura como fazer as coisas da forma de Deus, como é que a gente tem que fazer então? A outra questão que entra é essa, irmãos. Para fazer as coisas do modo de Deus, nós precisamos de revelação. Então, por mais bem intencionado que nós estejamos, só conseguiremos fazer a vontade de Deus se Ele mostrar para nós. Então não é pelo meu esforço, não é pelo nosso esforço. Eu mesmo fiquei muitos anos achando que estava fazendo a vontade de Deus. Muitos anos, irmãos. Depois o Senhor mostrou para mim que eu estava errado.
E eu tive que mudar de curso. Eu tive que me alinhar com a vontade de Deus. Isso exigiu humildade, compreender que está errado. E quando é revelado para nós que nós estamos errados, que precisamos fazer as coisas do modo de Deus, nós temos que fazer isso. Os irmãos querem ver um exemplo de alguém que teve que consertar o rumo e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus? Vamos para o livro de Atos, por favor. No capítulo 10. E veja o exemplo de um irmão em Cristo, batizado, presbítero. E interessante, ele andava com Cristo, aprendeu do próprio Senhor, nosso irmão em Cristo, mas ele teve que consertar o rumo, porque ele não estava fazendo as coisas conforme o modelo mostrado no monte. E assim como esse irmão aqui teve que corrigir, ele teve que se corrigir, às vezes, irmão, será necessário que nós também nos corrijamos, a fim de fazer as coisas conforme Deus quer. No livro de Atos, no capítulo 10, olha o verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de continuamente orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, acerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Aqui começa a situação. Então, repare só, havia entre os judeus um costume de não entrar em casa de incrédulo. Os judeus tinham esse costume, não penetrar na casa de alguém que não era crente em Deus, no Deus de Israel. E o apóstolo Pedro, ele tinha esse costume, como todo judeu. Só que aqui, Deus está deu uma visão a Cornélio, dizendo o seguinte: chame para a sua casa um judeu, Pedro, ele vai ter algo para te falar. Imagine só, olha a situação em que Pedro entrou. 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando lá perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da 6ª, a fim de orar. Então Pedro estava trabalhando na obra de edificação, Pedro estava tranquilo, fazendo as coisas, Pedro estava trabalhando normal na obra de Deus, e foi orar como de costume. Mas repare, Deus tinha uma coisa para falar com ele. E o que foi que Deus disse a Pedro, né? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, 12, contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: aos que purificou, não consideres comuns. 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Logo depois disso, irmãos, para a gente economizar tempo, chegaram os emissários de Cornélio e chamaram Pedro. E mandaram, e disseram a ele: olha, a gente vai ter que ir na casa de Cornélio, um gentio, porque lá você deve falar de Jesus para ele.
Pedro teve que realinhar os seus conceitos. Pedro teve que se consertar. Ele teve que fazer as coisas de acordo do modo como Deus quer. E isso, irmão, poderá acontecer com qualquer um de nós. Fazer as coisas do modo que Deus quer. Pedro já era convertido, Pedro já tinha o Espírito Santo como habitação, estava fazendo a vontade de Deus. Aqui diz que ele foi orar, amém. Mas precisava fazer as coisas do modo como Deus quer. Aquele conceito que ele tinha arraigado teve que ser consertado. E ele teve que entrar na casa do gentio. Olha o que é que diz. Ele diz assim: olha o que é que ele fala aqui, acho que é no verso 29. E que ele diz assim: vocês bem sabem o quanto é indecoroso, né? Enquanto é inapropriado para um crente, eu não estou achando aqui, 28, né? Poxa, obrigado, irmãos, glória a Deus. Perdão, irmãos, muito obrigado. 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Pedro realinhou o ponto de vista dele. E quem fez isso por Pedro? O Espírito Santo. Então, na obra de Deus, quem vai nos consertar, quem vai mostrar para nós o caminho, é o Senhor. Nós podemos ter todo o esforço, nós podemos ter toda a boa intenção, fazer excelentes cursos de teologia, que não é errado, ler toda a Bíblia, amém. Mas nós precisamos do óleo. Nós precisamos da ajuda dele para fazer a vontade dele. Então, para seguir o modelo mostrado no monte, nós vamos precisar disso. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, o cuidado que nós temos que tomar, está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versos 23. Repare só, um cuidado que nós temos que tomar ao fazer a vontade de Deus e fazer as coisas conforme o modelo mostrado no monte, conforme o modelo que Ele quer. Ainda que isso não traga a salvação, seguir regras não traz a salvação, mas pode haver prejuízo, poderá haver choro e ranger de dentes. Veja Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, todos acharam? Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, irmão, na obra de edificação, quando nós trabalhamos nessa obra, um cuidado que nós temos que tomar é fazer as coisas conforme o Senhor prescreve. Então, enquanto a gente está trabalhando em qualquer serviço para o Senhor, você se lembrou que está com um problemazinho com o irmão. Tem uma coisinha, uma palavra que foi dita, um mal entendido. Aí diz assim, né? Se, pois, quando trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, espere, 24, espere que o teu irmão venha até você fazer as pazes. Não é não? É você quem vai. Repare, fique no trono sentado, esperando que o irmão venha até você. Não. Mas foi ele que me ofendeu. Sim, mas vá lá, irmão. Vá, como dizia minha mãe, faça das tripas coração. Vai lá falar com ele, irmão. Tem alguma coisa que não está bem. Vai conversar com ele, faça as coisas conforme o modelo mostrado no monte. Trabalhar na obra de edificação de qualquer jeito? Não.
Mas eu estou servindo, eu estou trabalhando pelo Senhor, eu estou orando, estou jejuando, eu fui para a vigília, saí de lá 4 horas da manhã. Amém, mas você não está falando com a irmã fulana. Você não conversa com o irmão cicrano. Por quê? E está na obra de edificação. Isso pode ter um cheiro de morte. Irmãos, para nós concluirmos pelo dia de hoje, eu quero falar mais algumas coisas, mas o tempo não vai permitir. Mas para nós concluirmos, especialmente nós maridos, nós homens, nós que estamos casados, aqueles que querem se casar, aqueles irmãos que querem se casar, faça também as coisas conforme o modelo prescrito no monte. Abra, por favor, no livro de 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 7. Veja só. Na obra de edificação, nós temos que trabalhar dessa forma. E se o Senhor manda fazer, nós temos que fazer. A salvação é por causa disso? Não, a salvação é por causa da cruz. Mas faça as coisas conforme o modelo mostrado no monte. 1 de Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Varão, se você está participando da obra de Deus, e você é um homem de oração, é um homem da palavra, é um homem que acorda a esposa meia-noite, vamos orar, amém. Mas, irmão, se a sua esposa está zangada por algum motivo, e você não quer conversar, não quer saber, acha que está tudo bem, repare só o que diz aqui, né? Que as orações são interrompidas. Então, podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Não, irmãos. A obra de Deus tem que ser feita conforme o modelo mostrado no monte. E se nós não fizermos dessa forma, pode haver um cheiro de morte. Isso vale também para as esposas. Se a Bíblia fala que a irmã seja submissa ao marido, faça as coisas conforme o modelo mostrado no monte. Nós devemos fazer dessa maneira para evitarmos trabalhar numa obra de edificação paralela, trabalharmos de forma paralela, de forma oposta à forma de Deus. Próxima semana, se o Senhor permitir, eu não sei se será da permissão dele, ele é quem sabe, tem mais algumas coisas a falar sobre esse assunto, mas o Senhor é quem sabe todas as coisas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nos perdoa, Senhor, se alguma coisa foi falada que te ofendeu. Nos ajude, Senhor Deus, para que nós possamos ser cumpridores deste assunto. Nos ajuda, Senhor Deus, a seguirmos o modelo conforme o Senhor mostrou, a seguirmos a planta. Nos ajuda, nos dá sabedoria para fazermos as coisas conforme a Tua vontade. Nos ajude, Senhor Deus, nós não queremos ser estabanados, concordarmos todos, darmos amém, fazermos tudo com a maior alegria e não estarmos do centro da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos de acordo com a Tua vontade, a fazer as coisas de acordo com o Teu querer. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Amém.